Planejamento das aulas. Como saber se eles estão de acordo, se eles são coerentes? Qual a diferença entre um planejamento de aulas online e um planejamento de aulas presenciais? E aí, quer saber mais? Então, assiste até o fim, porque esse é um dos pontos que eu vou compartilhar nesse vídeo. Além disso, o planejamento ele precisa ser adequado para o ensino remoto. E eu vou trazer quais os pontos precisam ser adequados para esse novo contexto. Eu sou Marcélia Fernandes e essa é uma live do nosso programa Bate-Papo de Coordenadoras, onde a gente traz estratégias, compartilhamos experiências, dividimos os nossos conhecimentos aí para multiplicar os resultados. E você que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. De quarta-feira, normalmente, nós temos aí uma mentoria ao vivo. Inclusive, se você está assistindo no gravado, aqui ao vivo, quer participar de uma mentoria ao vivo aqui comigo ou com a Carol, é só nos enviar um direct ou deixar aqui nos comentários quando essa live ficar gravada, tá bom? Será um prazer conversar com você aqui ao vivo. Hoje, nós teríamos uma mentorada. No entanto, houve um problema pessoal e ela não pôde participar, mas a gente vai trazer o assunto da mesma forma para vocês. O tema de hoje é como saber se o planejamento de aula ele está correto. E eu já vou começar fazendo uma ressalva. Nós não temos que analisar os planejamentos corretos, ou melhor, nós não temos que corrigir os planejamentos de aula. Nós temos que analisar, apontar e orientar. É muito mais que corrigir, porque corrigir é apontar erros. Agora, quando você é um líder que faz com sutileza, você então analisa os planos de aulas, você valida e você aponta um norte quando for necessário. Além disso, também vou falar com vocês qual a diferença de um planejamento de aula para o ensino remoto e a diferença do planejamento de aula presenciais. E como fazer essa adequação agora para esse novo contexto. Então, tem bastante assunto para a gente compartilhar aqui, mas eu vou ser bem objetiva. E eu vou começar falando para vocês o seguinte. Primeiro, antes de saber como analisar, porque, como eu disse, a gente não corrige o plano do professor, a gente analisa, valida. Nós validamos e identificamos os pontos a serem melhorados. Mas quais são esses pontos, então, Marcela, a serem melhorados? Antes disso, a gente tem que partir do pressuposto que o professor ele tem clareza da importância desse documento e que você, líder, está tratando esse documento com a devida importância, porque é um documento muito importante. Sem ele, nada acontece. As aulas vão sim ser dadas, mas com que teor, com que objetivo, com que propósito, não é? Ficam aquelas aulas improvisadas. Já viram aulas improvisadas aí? Eu já vi algumas, não é? E se não tem um planejamento, as aulas são improvisadas. Mas se tudo na vida a gente utiliza um plano, não é? Fazemos planos para viajar, você vai no mercado, faz lista, nós fazemos planos durante o dia. Quanto mais uma aula, ela precisa ser planejada. Mas muito importante que esse planejamento ele venha de encontro ao propósito do colégio. Eu sempre volto e falo para vocês sobre isso. Qual a proposta de ensino? A proposta pedagógica? Qual é a metodologia que o colégio utiliza? É com base nesses indicadores que o planejamento ele deve ser elaborado. E aí sim, eu vou falar com vocês agora sobre como saber então se esse planejamento ele está coerente. Porque nós não corrigimos planos, nós validamos, certo? E supervisionamos. E aí, qual é então a intenção? Marcélia, como é que eu olho então e eu sei se esse planejamento ele está de acordo ou não? Através dos seus indicadores observáveis. Quais são os seus indicadores observáveis? Você tem que ter clareza aí, como eu disse, da proposta do colégio. Qual é a metodologia que o colégio? Bom, se o colégio, vamos dizer que ele usa a metodologia por resolução de problema, você vai ter que observar se aquele planejamento, que não é só mostrar qual a página vai ser aplicada, qual é a estratégia que o professor vai utilizar. E aí você vai validar se essa estratégia está coerente com o método do colégio. Você vai verificar se está tendo diversificação nos recursos utilizados. O professor coloca recursos diferentes, assim ele atende os alunos que são visuais, sinestésicos. Há essa diversificação no planejamento? Outro ponto muito importante, está claro o objetivo? Nossa, é óbvio, mas aquele óbvio que eu sempre falo para vocês, né? O que é óbvio para mim, talvez não seja para o outro, e por isso eu preciso o quê? Falar. Então, está claro lá o objetivo no planejamento de aula? E as atividades, então, elas estão coerentes com esse objetivo?
Estão coerentes com a proposta e com o método do colégio? Os recursos estão diversificados? É um plano flexível? E como é que vai ser avaliado os resultados? Professor, você vai avaliar de que forma? Na interação? Numa atividade que vão enviar uma foto? No diálogo durante a aula? Como é que vai ser avaliado? Nem sempre os planejamentos de aulas, eles têm claro como é que o professor vai avaliar se a aula dele foi ao contento. Esses pontos, eles cabem para qualquer planejamento de aula, seja educação infantil, para o ensino fundamental, médio, independe. O que vai variar são os indicadores observáveis pormenores, o método, não é? A forma com que o colégio avalia, a proposta. Então, isso é o que vai variar. Mas esses indicadores são fundamentais e aí podem alicerçar, se é que já não fazem parte do seu planejamento. E com ele, você vai ter em vista, então, os pontos que norteiam para saber se o planejamento ele precisa ser aprimorado. E se ele precisa, quais são os pontos a serem modificados, melhorados, não é? É por isso que um documento, eu falei para vocês que ele não é só importante, ele é fundamental. E ele precisa também ser revisitado. A cada semana eu preciso sim refletir sobre o que foi na outra semana que não deu bom, vamos assim dizer, né? Que não fluiu, que o objetivo não ficou claro talvez para a maioria dos alunos e preciso talvez aplicar esse conteúdo novamente. E esse planejamento de aula, ele é contínuo, ele não é algo pronto e acabado, não é? Por isso que teve pessoas que já me perguntou assim, aqui mesmo na Midas, né? Marcele, Carol, qual é o melhor período para o planejamento? É sem dúvida nenhuma. Para o planejamento das aulas, ele deve ser semanal. Porque se for quinzenal, eu vou demorar 15 dias para rever. Se alguma coisa ficou falha, se meu aluno não compreendeu, não é? Boa noite, Marília. Boa noite, Renilda, a Calmores, a Josélia. Obrigada, viu, vocês estarem aqui. A Escolinha, Recanto, Escola de Sucesso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos interagir. Para quem chegou agora, nós estamos batendo um papo de como saber se o planejamento das aulas eles estão corretos. E eu já validei o seguinte, lá no comecinho, já ressignifiquei, na verdade, essa fala, que não é saber se está correto, porque a gente não corrige o planejamento das aulas. Nós validamos as ideias, nós aprimoramos, damos o norte no que precisa ser melhorado e aí ampliado, certo? Já partindo dessa ideia, já muda muito quando você olhar esse planejamento. E eu falei para vocês também que um dos assuntos de hoje é falar da diferença do planejamento para as aulas presenciais para um planejamento das aulas online. A principal diferença, coloquem aí, tá? Por favor. O que vocês fazem de diferente aí? O que vocês faziam no planejamento das aulas presenciais que para o ensino remoto foi adaptado? Coloquem aí. Ou vocês não tinham parado para pensar ou analisar por essa ótica até agora? Vamos adaptar a partir de agora? Porque muda muito, o contexto é totalmente outro. Nesse planejamento das aulas remotas, qual é a principal diferença, o que tem que compor ainda mais? Vamos voltar um pouquinho para dar mais, colocar todo mundo na mesma página, né? O planejamento das aulas presenciais, ela deve conter objetivo, o método, não é? A estratégia com que vai ser ensinado, os recursos que serão utilizados e como será avaliado, ok? E no meu ensino remoto, eu preciso manter? Sim, mantenho os mesmos pontos, mas alguns a mais eu preciso pensar e o meu professor precisa adequar. Como, por exemplo, qual estratégia ele vai utilizar para engajar os alunos? E vocês sabem o quanto está sendo desafiador motivar o processo de ensino-aprendizagem, motivar o interesse do meu aluno. Então, as aulas, elas precisam ser interessantes. Eu preciso observar naquele planejamento das aulas na semana do meu professor qual é a estratégia que ele está utilizando ou ele vai utilizar para promover mais motivação e envolvimento dos meus alunos durante a aula online. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser adequado para o planejamento das aulas online. Um outro ponto muito, muito importante, além da motivação, quais os recursos tecnológicos? No presencial, o professor ele levava alguns recursos, mas no ensino online, ele não pode abrir mão de recursos, muito pelo contrário, ele tem uma gama muito grande com o uso da tecnologia, né? Como meio da tecnologia. Mas quais desses, vamos colocar jogos, vídeos, quais deles vai ser utilizado nessas aulas? Porque eu preciso também diversificar esses recursos tecnológicos, mas
tendo em vista, não é qualquer recurso, não é qualquer jogo que tem na internet, não, é um jogo que seja coerente com o objetivo da aula, com o método e proposta do colégio, com o que é esperado. Tem que ser o quê? Congruente, porque esse é um ponto no qual você pode perceber, então, e validar o planejamento das aulas, certo? Se o tema foi de hoje falar sobre como analisar o planejamento das aulas e saber se estão corretos, e eu volto a dizer, a gente não corrige, a gente valida, analisa e orienta. E aí, com base em quê? Com base nesses pontos que eu trouxe para vocês aqui. E um deles é ter lá nesse planejamento algo que motive, que envolva meus alunos na participação. Outro ponto muito importante, tanto no presencial como no online, como é que os alunos serão avaliados? Quais serão os indicadores observáveis para o professor que dará um parâmetro para que ele saiba que realmente aquela aula ela cumpriu com a sua missão. E aí, o planejamento de vocês aí no colégio consta todos esses pontos? Ou até ontem vocês estavam utilizando o mesmo formato de planejamento das aulas presenciais para as aulas online? Ele pode ser o mesmo, no entanto, alguns pontos eles devem ser adequados, como o uso da tecnologia, qual vai fazer sentido, qual será mais pertinente, o processo de avaliação, como é que será e principalmente, como você, professor, vai motivar os seus alunos nessa aula para que eles gerem interesse, participem. Qual dessas atividades aqui do seu planejamento está promovendo interação? É aí que muitas escolas pecam, não é? Nós, assim, pelo despreparo, pela falta de informação e conhecimento nosso nesse sentido, simplesmente migramos as aulas presenciais para as salas de aula virtual. E talvez a gente tivéssemos a mesma intenção de manter o mesmo formato, o mesmo planejamento, com uma coisa ou outra a mais. No entanto, não é o a mais, é adaptar para que de verdade essa aula online ela cumpra e tenha eficácia para os alunos, que faça sentido, certo? Boa noite, Elisa. Boa noite, Kátia. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui. E se vocês estão assistindo, volto a fazer o convite. Quer participar de uma live aqui ao vivo, no processo de mentoria? É só nos enviar um direct ou responder aqui quando esse vídeo ficar gravado. Eu quero. E nós vamos entrar em contato e marcar com vocês. Muito bom interagir. Nós todos crescemos, eu sempre digo isso. Até é o objetivo desse encontro de quarta-feira, não é? Dividir as experiências e multiplicar os nossos conhecimentos em busca de aprimorar os nossos resultados. E o resultado de hoje, nós estamos falando sobre planejamento das aulas, como validar, se o professor está aí no norte, num plumo, qual a diferença do planejamento das aulas presenciais para as aulas remotas, o que eu devo adequar nesse planejamento. Estou olhando para o lado aqui, porque vocês sabem que nós utilizamos mapas mentais, mas eu do que a Carol, né, eu gosto muito visual. Esse documento, gente, ele precisa ser revisitado. De uma semana para outra, o professor e o coordenador têm o papel de analisar os pontos que talvez ficaram em aberto, não foram compreendidos pelos alunos com total clareza. Precisa sim. Então, ele é flexível, ele deve ser semanal para melhor indicar. Você, enquanto líder, lembre-se, você não corrige o planejamento das aulas, você valida, tá bom? Você orienta, acompanha, identifica os pontos a serem melhorados e norteia a ação do seu professor. E muito importante, nesse planejamento das aulas online, que não falte estratégias para engajar e envolver os alunos e provocar uma interação, certo? Então era esse o assunto desse vídeo, espero ter suprido aí as suas necessidades e trazido mais clareza no planejamento das suas aulas e da sua equipe. Obrigado por você estar assistindo no ao vivo e também você que nos assistiu no gravado. Vou ler o último comentário para a gente encerrar, que é da Janaína Salles. Ela diz o seguinte: eu justamente com a minha equipe temos todo o tempo um cuidado. Exatamente, um cuidado, porque senão, se você não fizer as devidas adequações do plano de aula, do presencial para o remoto, terá muitos problemas e poucos alunos irão conseguir atingir os objetivos esperados. O contexto é outro, as ações precisam ser outras, não é? Não é preciso ser radical, mudar tudo, nada disso. E nem jogar fora tudo que se fazia. É simplesmente o olhar e o feeling de adaptar e adequar ao novo contexto. Certo?
Obrigada, viu? Pode explicar o mapa mental? Marília, mapas mentais, eles são ferramentas que a neurociência comprova que facilita para a assimilação de conteúdo. De modo geral, tá? Existem vários aplicativos aí que ajudam também. Então, mapas mentais são, você coloca os tópicos que você vai trazer, o aluno, a gente já trabalhou muito, tá? Vamos fazer uma live sobre mapas mentais. Eu pedi para a Carol falar com vocês. Vocês querem uma live sobre mapas mentais? A Carol é muito expert nesse assunto. A gente utilizava com os alunos desde o segundo ano até do ensino fundamental 1, viu? E é uma forma de você sintetizar, gente, acho que falei a palavra errada, desculpe aqui. Sintetizar os conceitos e os conhecimentos de forma bem objetiva, tá certo? Acho que eu expliquei aí o que é mapa mental, eu utilizo bastante e é favorável que você utilize esse recurso até como processo de avaliação com seus alunos, tá bom? Obrigada, gratidão. Olha só, Janaína, justamente com a minha equipe, tem todo o cuidado, gravar vídeos não muito longos, levar em consideração o tempo. Tem razão, isso também faz parte de adequar para o contexto online. E é isso. Até o próximo vídeo.